abrigo em Buda, retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Oi pessoal, estamos aqui hoje com uma convidada mais que especial, ela é DJ, trabalha com música, com techno, nossa, monge, techno e meditação, tem a ver, tem muito a ver. Eu tô aqui com a Ingrid. Ingrid, muito bem-vinda, obrigado por ter vindo. Fala um pouquinho de você é DJ há quanto tempo? Nossa, eu sou DJ desde 98. Eu comecei a tocar com 25 anos, numa época que começou a cena no Brasil, né? Eu acho que hoje em dia começar com 25 anos é até um pouco tarde. Certo. Mas naquela época, né, em 98, a coisa estava começando a acontecer no Brasil e eu comecei junto. Devia ter poucas mulheres, né? Poucas mulheres, eu fui uma das pioneiras. Tá. E acho que o meu destaque na cena foi devido ao fato de eu ser mulher. Tem muita gente que acha que ser mulher era uma posição difícil, mas eu acho que isso tem até a ver com a espiritualidade. Eu interpretava como um lugar diferente, né? Uma mulher à frente de uma profissão masculina, tendo que viajar, tendo que ter uma desenvoltura. Certo. Né? Então, vindo de Santos, que era uma cidade que não tinha ainda uma cena muito forte, né? Nem não tinha cena, na verdade. Eu que fiz a cena acontecer lá. Então, eu acho que eu peguei todas as dificuldades e fiz elas virarem ao meu favor. Oportunidades. Oportunidades, exatamente. E aí a coisa aconteceu. Você chegou a tocar no Skull Beats, né? Nossa. Até hoje você é residente do The Edge, que é um clube maravilhoso aqui de São Paulo. Faz quanto tempo você é residente? Eu sou residente do DED desde 2006 e tenho um curso de DJs lá desde 2011. Tá. Cheguei a tocar em 3 edições do Skull Beats. Certo. Né? Cheguei a tocar numa edição de 2004, 2002, 2004, 2007 e na edição de 2002 eu fui a única mulher. Olha só. Então também tive um destaque muito grande da mídia e tal, e aí é muito bom, né? Porque aí você mostra realmente que não tem nada a ver com ser gênero, mulher né? ou ser homem, né? É uma profissão para todo mundo. E você acha que você abriu caminhos nesse sentido? Eu acho. Com certeza, né? Eu acho, até com certeza. college também, né? Sim, Ensinando tudo. muitas Exatamente. pessoas. Eu acho que preconceito existe em todos os lugares, mas se você ficar achando que tem preconceito, né? Eu várias vezes me fizeram entrevistas falando assim, sobre preconceito. Eu falava, olha, esta pergunta já é preconceituosa. Você que está me entrevistando tá... E tá separando, né? É Não verdade. existe isso. Então já acabava a conversa ali. É meio que isso. Ô Ingrid, e música é espiritualidade. Sim. Você acha que a música pode ser considerada uma forma de religião? Lembrando que religião quer dizer religar, reconectar. Eu acho que quando eu escuto música, eu fico muito presente no momento presente. Então, me reconecto com esse momento da vida, para estar completamente atento aos sons que estão acontecendo. Então, para mim, ouvir música é uma forma de religião, de conectar comigo mesmo e com esse momento. Você acha que tem a ver com você também? Tem muito, muito a ver. Inclusive, as minhas meditações são com fundo musical. Tá. Não com uma playlist de techno, mas eu tenho uma playlist que eu criei no Spotify meditativa. Tá acessível pro Tá pessoal? acessível. Qual que é o seu Spotify? Meu Spotify é DJ Ingrid, mas essa playlist chama Lava Lamp. Tá. Essa playlist, na verdade, não fui eu que criei. Ela é uma playlist feita pelo DJ Júnior C. Tá. Né? O Júnior, ele teve uma história muito triste, com um câncer que ele venceu, e aí ele se curou muito pela meditação. E ele criou essa playlist Lava Lamp, e como ele sabe que nós dois somos DJs conectados com espiritualidade, um dia ele me passou essa playlist. Tá. E aí a gente vai só colocando mais músicas, é uma playlist que as pessoas conseguem ainda integrar com mais músicas. Que bacana. É maravilhosa, você tem que ouvir. Sim. E aí, eu medito pouco, mas eu medito todos os dias de manhã, então a forma de eu realmente entrar nesse lugar de me desligar é com a música de fundo. Tá. O silêncio ainda, eu começo a pensar em coisas, os pensamentos eles vão interferindo, eu não consigo muito desconectar. E a música, ela tem esse poder. Interessante. Então, a minha forma de meditar, como eu achei, é com música. Então, a forma que você encontrou de se conectar com o silêncio é através da música, do som. Que maravilha. De eu relaxar, de eu realmente parar de pensar em coisas do trabalho, em coisas que vão acontecer, ou coisas que aconteceram, porque eu começo a ouvir um som do baixo, ou uma voz, e é uma música muito profunda. Tá. Não é uma música qualquer. Essa música meditativa, ela te leva mesmo para outros lugares. De vontade, às vezes, até de, sei lá, de chorar, assim, sabe? Ou parece que você some, sabe? É uma sensação que o eu desaparece, exatamente. Que é a experiência mística por excelência. Exato, exato. Então,
Pra mim, música é fundamental, assim. Música é espiritual, né? É espiritual. E a música eletrônica em si também, ela também faz de uma forma eu meditar, não no meu processo assim, vou meditar ouvindo música. De repente eu tô ouvindo música e aí eu vejo que eu tô quase, sabe, eu tô tão relaxada e a música às vezes alta, forte, mas eu acho que por ser, como você falou, quase um mantra, né? Ela tem esse poder, né? Essa repetição, ela faz você dar uma desligada também. Então ela acaba sendo relaxante, por mais forte, pesada que for, que seja aquela música, ela tem esse poder. Então música é tudo. Gente, eu fiz o curso com ela no Diege, o curso de DJ, eu adoro techno e o que eu percebi é que a experiência da meditação, que a gente chama de samadhi, né? Que é isso, é quando a mente se aquieta e a gente se funde, desaparece no momento presente. E eu conseguia fazer isso com a música mais alta, nos lugares mais agitados, e mesmo assim o meio externo não interfere se a gente é capaz de achar o nosso eixo de equilíbrio e se conectar com o que está acontecendo. Então acho que a música é muito um instrumento sagrado desde as épocas mais antigas, usadas para elevar a consciência nesse sentido. E tem uma coisa que eu percebi também nesse mundo de festas, de música, é uma experiência do coletivo, né? Que todo mundo sente junto e dança junto e tem uma experiência que é o nós. E parece que tem um momento que o eu se desaparece na vibe do grupo, né? Sim. E às vezes essa vibe tá lá, às vezes não tá. É igual um jogo de futebol também. Às vezes parece que a força, a energia tá lá, tá tudo dando certo, cada passo é sincronizado e às vezes tem festa que é maravilhosa e tem festa que não, que a vibe não está lá. Você acha que tem alguma fórmula para deixar essa vibe alta na nossa vida? Ou ela vem e vai por si só? Como você está falando de um ambiente onde as pessoas às vezes estão elevadas de outra forma, eu acho que assim, eu tenho um truquezinho ou uma forma de eu não sentir essa interferência, às vezes energética, né? Porque você está falando de lugares que tem drogas, tem pessoas, bebidas, ou as pessoas se paquerando e não se conectando amorosamente, sei lá, essas energias. E eu sempre, quando eu vou em algum lugar assim, seja num bar, numa balada, ou num hospital, ou no cemitério, que eu percebo que tem energias, eu peço licença. Tá. E até para dar aula no DED, porque é um ambiente que ficou com energias do final de semana que você não sabe de quem são, se foi muito bom, se não foi foram tão boas bom, né? ou não. Então, assim, acho que você tem que pedir licença tanto para entrar como para sair. Tá. Porque até o fato de pedir licença, eu acho que faz a coisa ficar mais leve. E aí essa conexão com o público, no geral, ela é boa. Tá. Né? Porque você já entra com respeito, né? Com respeito, exatamente. Certo. E é isso que você falou, é muito interessante, porque você dançar, você extravasar e lá na balada mesmo, você também esquece os seus desafios, né, as coisas que estão acontecendo fora. É um momento de um todo ali. Do momento. Do momento. Das pessoas se divertindo, extravasando. Então, eu acho que é uma forma também, não é meditativa, né? Porque você não tá ali, mas que você desconecta dessa coisa do dia a dia, do estresse. Né? Então, porque você tá ali, né? Dançando. O Indy, o DJ, ele tem muito poder. Quer dizer, que a música que for colocar pode tanto elevar as pessoas quanto deixar um ambiente mais agressivo, né? Sim. Então, conforme você se espiritualizou, você percebeu que a sua música, o seu som mudou nesse sentido de ter músicas que elevem ou que levem para outros lados de consciência? Mudou e eu sinto bastante dificuldade de criar o meu repertório, porque não é todos os produtores que fazem uma música mais good vibes, assim, uma música mais para cima. Então, durante um tempo eu comecei a fazer sets mais lentos, né, low BPM, com músicas mais espiritualizadas, vamos supor, com letras em português ou a própria harmonia da música. Mas não é todos os produtores que conseguem fazer isso. Então, certo. Acho que eu tenho que fazer uma pesquisa bem forte, muito mais extensa, para conseguir achar e criar um repertório adequado. Tá. Mas eu tive essa mudança, sim. No som?
No som. Tá, a mensagem que você estava passando. Tá. E você quis conscientemente escolher músicas que vão que tem que direção. Falar a minha mensagem, né? O DJ, como você falou, a gente é um maestro ali, né? Então não dá pra poder, tocar uma né? coisa que você não conecta, né? Você tem que gostar e passar essa mensagem. Tá. E seu processo de espiritualidade? Como que foi seu desabrochar na vida? Desde criança você já teve uma relação? Não. Então, eu sou, né, de uma religião, eu sou católica, eu cheguei a fazer catecismo, ir na missa, mas sempre foi tudo muito meio obrigado, assim, sabe? Não era coisa natural. Tá. Até porque eu acho engraçado, assim, no catolicismo as famílias não ficam querendo passar muito esses valores. Pelo menos na minha foi meio que, é o protocolo, sabe? Entendi. E aí eu, alguns anos atrás, há uns 6, 7 anos atrás, eu tive uma decepção muito grande na minha vida e eu falei, eu preciso encontrar o porquê disso tudo, isso se repete e tal. E um amigo meu me deu uma meditação do YouTube, da Kabbalah, que o nome da meditação é 72 Nomes de Deus, e na verdade era só as letras em hebraico passando, com a tradução embaixo, e durante 9 minutos. E ele falou, faz isso. Todos os dias? Todos os dias. E tinha um mantrinha rolando de fundo, super gostoso. E aí aquilo eu fiz, era durante 10 dias, lá pelo 10º dia, eu senti uma melhora muito grande no meu estresse, nessa sensação de sem propósito, sabe? Uma coisa assim que eu não entendia, um vazio. E aí eu falei, nossa, que interessante. Aí eu comprei um livro de Kabbalah, porque eu falei, se eu conectei com essa meditação, eu vou começar a ler. E a Kabbalah, né, Kabbalah ou Kabbalah, né, não importa como você fala, ela é um modo de viver, é um lifestyle, né, ela não é uma religião. Então eu me conectei muito, porque eu não queria... Né? Exato, eu não queria me associar a nada. E nem queria trair a minha religião também, você sabe? Tinha esse sentimento de trair Jesus? Tinha Muita esse gente sentimento, tem. Eu não queria. Até porque, assim, olha só, eu namoro um judeu. E eu conecto demais com o judaísmo. Mas na hora que eu aperto o meu calo, eu rezo um Pai Nosso. Entendeu? Na hora que o avião dá turbulência. É o Pai Nosso que está no céu. Então não adianta, é a nossa essência. Sim. Né? Então eu não queria, não é trair, mas não queria me sentir mal em relação a isso. Então com a Kabbalah eu me libertei. Porque tudo que eu pensava em relação à vida estava escrito naqueles livros, sabe? Como viver um cotidiano, pôr os ensinamentos na prática do dia a dia. E não ficar só estudando o que aconteceu, que às vezes você estuda aquilo e fala, para que eu estou estudando isso? Então eu queria alguma coisa que fizesse eu entender que se eu de manhã não receber bom dia do meu chefe, eu poderia ir perguntar o porquê e não ficar com um dia todo errado por causa daquela situação que não me fez bem, sabe? Então, lidar com esses desafios do seu dia a dia de uma forma leve. Então, eu falei, nossa, como isso me ajudou. E aí, eu fui lendo um livro, outro livro, outro livro, outro livro, até que eu fui fazendo os cursos do Kabbalah Center e descobri um templo que faz cerimônias de ayahuasca com estudos da Kabbalah. Aí eu me encontrei como um ser divino. Iluminou. Iluminei. Pessoal, vou só passar um recadinho, daqui a 1 minuto a gente volta, vai contar mais dessa experiência. Pessoal, vou mostrar para vocês esse livro, é uma joia, acabou de sair, acabou de ser publicado, é da Monja Coen, que alguns de vocês conhecem, ela é a minha professora, chama Que Sementes Você Está Regando. É um livro que ela escreveu depois de 40 anos de prática monástica, 40 anos em inúmeros templos, estudando, praticando e ensinando inúmeras pessoas, então condensando essa sabedoria. E aqui ela fala que na nossa vida a gente tem inúmeras sementes de amor, de tristeza, de alegria, de compaixão, de raiva. E essas sementes, dependendo daquilo que a gente for regar, do que a gente estimular com as nossas ações e pensamentos, é aquilo que vai florescer na nossa vida. Então essa reflexão, que sementes você está regando? São sementes do bem? E além disso, eu queria chamar vocês para enviarem suas perguntas que eu vou estar respondendo aqui de qualquer assunto, de budismo, de meditação, de mente, da vida. Então vocês podem enviar aqui no endereço no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo e ao longo das próximas semanas a gente vai selecionar as perguntas e eu vou estar respondendo no ar.
Pessoal, estamos voltando aqui com a DJ Ingrid. Ela estava começando a contar do encontro dela com a Cabala e como isso terminou na cerimônia da Ayahuasca. Ingrid, só para a gente entender um pouquinho mais da Cabala, como que é, o que é, para quem nunca ouviu falar? Cabala é um estudo que existe há muitos anos, desde a época do Big Bang, que ele fala sobre todos os acontecimentos, né, do nosso cotidiano, como a gente deve lidar. É tão leve, é tão fácil. E às vezes, assim, para quem é leigo, um livrinho, alguma coisa já dá uma luz, sabe? De exatamente isso que eu acabei de falar. Às vezes alguém não te deu... Eu era muito assim, poxa, por que isso não aconteceu? E não resolvia. Então, ela faz você ser proativo. Entendi. Ela faz você perceber oportunidades em tudo, Tá. sabe? Ela faz você estar atento aos sinais. Né? Porque você começa a estudar e fala, nossa, isso tem sentido. Às vezes você está numa vida tão corriqueira, tão estressante, que você não percebe, mas o tempo inteiro está acontecendo coisinhas no seu cotidiano para você perceber. Ter esse despertar. É. Tem uma frase em hebraico, que aí já é mais do judaísmo, que chama Gamzu Letová. Eu uso essa frase para quase tudo. Porque Gamzu Letová significa tudo é para o bem. Então, tudo, às vezes até uma coisa difícil, sabe? Que você fala, por quê? Porque, meu Deus, tá tirando aquilo ou tá colocando aquele desafio porque vem algo melhor. E aí o interessante é você agradecer aquela coisa. Mesmo que seja ruim. Mesmo que seja ruim. Isso transforma tudo, né? Transforma. Porque se você tá agradecendo aquilo, imagina um plano divino, né? Até um exemplo bobo que eu gosto de dar, por exemplo, uma coisa superficial. De repente você fala assim, eu tenho um sonho de ir para Paris. E aí não acontece, você não consegue, nunca dá certo. Se não acontece, saiba que vai ser uma viagem, mas muito melhor. Então agradece porque não deu certo. Entendi. Sabe? Eu agora há pouco, recentemente, eu tô querendo comprar uma bicicleta elétrica para ir dar minhas aulas, tal, porque fico cansada de pegar metrô, essas coisas. E eu tenho uma amiga que está querendo vender há meses e não acontece a venda. Ela não acontece, simplesmente ela está na manutenção, ela está viajando. Aí outro dia eu falei, Gamzu Letová, e se eu comprasse essa bicicleta e eu batesse, sei lá, tivesse um acidente gigante? Não está acontecendo. Pega o seu metrô e fica feliz. Certo. Às vezes é um caminho ruim, o metrô lotado, 7 da noite, mas é porque a bicicleta elétrica poderia te levar para um caminho pior. Tá. Então, a Cabala, ela faz você ter esse entendimento e a vida vai ficando muito mais leve. Porque você vê que tudo que está acontecendo é pro teu bem, o tempo inteiro. E você sai desse lugar de reclamar, de resmungar para apreciar a vida, né? Exato, apreciar a vida, todos os momentos. Às vezes o dia não foi difícil, não foi fácil. Agradece. Tá. Né? Agradece, você tem saúde. Isso que você falou eu também achei muito importante, de se alguém não me cumprimentou com a cara amarrada, eu posso fazer alguma coisa a respeito. Exato. Ir lá dar um agrado na pessoa, não levar para o meu ego, não me tratou mal, né? Exato. Tem um exemplo uma vez que eles falavam que era assim, às vezes você tá num dia assim, exausto na sua casa. Aquele dia que você vai ligar o Netflix e vai deitar e vai falar, vou ver uma série. Aí liga um amigo seu e fala assim, Ingrid, tô precisando da tua ajuda, eu tô fazendo uma mudança, tô precisando encaixotar aqui umas coisas, não tem tempo, o caminhão vem amanhã. E aí é mais fácil você falar, não dá, você dá uma desculpa, né, mais natural. Nesse momento que você sai da zona de conforto e vai fazer alguma coisa por esse seu amigo, a Cabala ensina isso, faça. Tá. Porque é um momento que você dá e você recebe. Tá. Então, a hora que você começar a ter essas atitudes o tempo inteiro, que não vai doer mais, você vai lá e vai ser legal, você vai vir em outra, você vai se iluminar em outra área da sua vida. Entendi. Aquilo vai voltar para você de alguma forma. É uma chance de fazer o bem, né? Exato, sabe? É um amigo pedindo ajuda. Você pode ficar ali, né, na zona de conforto, vendo o seu filminho, dar uma desculpa mentirosa, ou você pode sair, fazer alguma coisa por alguém e receber isso de volta. Sim. Né? Então, assim, vários exemplos, assim, às vezes você acabou de comprar um negócio para você comer e vem um pedinte na rua com fome. Certo. E você fala, acabei de comprar. É a hora que você tem a oportunidade. De doar. De doar, entendeu? É a hora, porque você pode comprar de novo. Certo. E você vai ser convidada para um jantar à noite incrível. E vai comer um banquete.
Então, às vezes a gente fica com uma coisa muito egoísta, né? Certo. E a Cabala, ela faz você ter esse entendimento que você precisa dar e receber, dar e E receber. de transcender o eu, né? Exato. Sair do eu. Exato. Tem milhões de ensinamentos, né? Muito mais profundos, mas falando da adaptação para o seu cotidiano, é o que me faz gostar, porque eu falo, poxa, não estou falando de religião, estou só entendendo que tudo isso aqui está acontecendo, está interligado. Numa rede, né? E vem depois uma resposta, você fala, eu sabia, Tá. entendeu? Você fala assim, agora eu entendi. Então, fica tudo mais leve. Eu acho que é viver a vida com leveza, sabe? E aí foi isso. Aí eu fui indo para outros caminhos e aí só foi tudo melhorando. Eu fui me iluminando, como você falou. E é interessante que não importa a tradição religiosa, espiritual, o processo é sempre esse mesmo, de saindo das minhas bitolas individuais e percebendo que a gente está em rede, né? E que realmente o que eu faço volta e as coisas não acontecem por acaso, porque é uma rede inteligente. É uma rede viva, né? E quando a gente percebe isso, nosso olhar muda, né? Nosso e olhar isso muda. é iluminação, né? Nossas ações mudam, né? E não é que a gente passa a ver luzes brilhantes, não é isso, né? Mas o coração muda, né? A atitude. Eu estou tentando lembrar uma frase que a gente falava, às vezes assim, alguém fechou o carro no trânsito, aquela coisa horrorosa, e aí você falava, sim, sou grato. Entendeu? Porque aí você começa a fazer também esse exercício, e você tá, aí a próxima vez você não, aí depois você fala, que eu vou entrar nesse nível, né? Exato, estragar meu dia, né? Sim, sou grato. E a gente vê que a gente tem um poder de transformar, né? Vem a raiva, a agressividade e eu posso dar outra resposta. Né? Exatamente. Sair do piloto automático de bateu, eu bato de novo. Exato. Eu acho que na hora que você se desconstrói, deixa de fazer o que você fazia a vida inteira, você vira outra. São várias vidas numa só. Você tem a oportunidade de fazer diferente. Exatamente. E receber diferente aquilo. Liberta, né? Exato, porque se você briga, você já sabe como vai ser aquilo, Exato. o final. Então, quando você. Vou fazer diferente, deixa eu responder. Mesmo que seja difícil no começo, você vai ter uma outra resposta do lado de lá. Exatamente. Né? E aí você transforma alguma coisa que era prejudicial, né? Exato. Que legal. Então esse foi a nossa conversa de hoje com a DJ Ingrid. Não deu para falar tudo que a gente queria, mas vai ter outro dia. E a gente ainda vai ter um exercício de meditação. Acho que a gente tem mais 3 minutos, Ingrid. Tá. E teve uma frase que você falou que eu gostei muito. Vou pedir para você comentar ela. Que na vida é tudo uma questão de ter beleza e paciência. Você pode falar de novo? A vida é uma questão de beleza e paciência. Se tudo der certo, beleza. Se não der certo, paciência. Isso serve para tudo, né? Para tudo. E fica mais leve. Pessoal, então agora vamos para a nossa prática diária de Zazen. Lembrando que Za quer dizer sentar e Zen quer dizer meditação, que é um estado profundo de concentração, um estado refinado de consciência. Então, para isso, o mais importante é ter uma postura estável. Então, a gente não quer ficar balançando e vamos sentar na base do quadril, que são os ossinhos que chamam isquios. Então, a gente senta sem encostar na cadeira, pode ser tanto no chão quanto na cadeira, mas a gente não encosta, tá vendo? Então, a gente vai projetar a coluna para cima e aí vamos buscar um alinhamento, vamos achar o eixo do nosso corpo, nosso eixo de equilíbrio. Então podemos fazer um pequeno balanço com a coluna, como um pêndulo, que vai de um ângulo maior ficando menor, para frente e para trás, até que a gente encontra nosso eixo. São 33 vértebras na coluna, é como uma pilha de pratos. E existe um ponto onde eles ficam estáveis, e é lá que a gente quer entrar. E tendo encontrado o nosso eixo físico, a nossa mente começa a entrar num estado mais equilibrado de percepção. Então a gente pode colocar as mãos nisso que a gente chama mudra cósmico. Pode ver a Ingrid aqui, tá bem bonitinha. A mão direita vem embaixo, a esquerda em cima e os polegares se tocam. E é assim que Buda se sentava para observar a própria mente. Essa é uma postura ativa de desenvolver a nossa consciência, de treinar. E o nosso compromisso é ficar assim alguns minutinhos por dia. Pode ser de manhã, pode ser à noite. Mas um pouquinho que a gente se senta assim, o nosso estado mental já muda, o nosso dia muda, porque a nossa atitude muda. A gente sai do piloto automático de estar sempre fazendo, falando, pensando e para um pouco e encontra esse eixo. Isso é treino. E conforme a gente vai fazendo isso dia após dia, essa habilidade de voltar para esse ponto médio vai ficando melhor, vai ficando maior e a gente vai voltando cada vez mais rápido. E hoje, aproveitando que eu tô com uma DJ aqui top, melhor do Brasil,
Eu vou passar um koan para vocês. Koan é uma pergunta para a gente se fazer em meditação. Uma pergunta que não tem resposta, cuja resposta a gente encontra num nível superior de consciência. E a pergunta que eu faço para vocês hoje é: se eu estou numa floresta e cai um galho, não tem ninguém lá, não tem nenhum ouvido, o som se manifesta? Se não tem ninguém para escutar? Então fica a reflexão: o que é o som? Quem escuta? A gente virar a nossa percepção da mente para quem é essa pessoa que escuta, quem sou eu, quem é você. Então esse foi o nosso Insight de hoje, programa que vai ao ar todos os dias, 9h30 da manhã, 9h30 da noite, para estimular vocês a ter esse insight quer dizer visão e ir para dentro, porque olhando para dentro a gente se conhece melhor a vida para fazer escolhas mais adequadas e viver mais feliz. Ingrid, muito obrigado. Espero estar com vocês mais vezes e vai ter outro episódio com ela, né? Fiquem ligados. Muito obrigado.